Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? Gênesis capítulo 43 ao capítulo 46. E agora o mantimento de Jacó acaba, né? E ele vai ter que sucumbir àquilo que os irmãos falaram. Enviar Benjamim até o Egito, né? Para quem ele não sabia que José era o governador. E ele resistiu durante quanto pôde, né? E depois não tem como mais resistir. E manda levar aromas e abençoa, fala que Deus dê proteção, os leve e os traga de volta e Benjamim junto com vocês. Então em Gênesis 43 fala que a fome persistia fortíssima na terra. Então eles vão agora levando, né, presentes para José, né, o melhor lá que Jacó tinha, e levando também o irmão Benjamim. Lembrando que o nome Benjamim vem de Ben-Yamin, filho da mão direita. E José, né, fica sabendo que eles estão vindo e manda fazer um banquete para eles, né, para que eles pudessem almoçar com eles ao meio-dia, né, manda os seus servos preparar um banquete para que pudesse comer com eles. E eles tentam justificar lá ao mordomo de José, né, o que aconteceu. Ele fala, não, Deus devolveu o dinheiro, né, e dá água para eles lavarem os pés e prepara tudo para o banquete que seria dado ao meio-dia. Eles preparam o presente que o pai enviou para José, sem saber que José é o governador. José agora pergunta pelo pai dele, né? E pergunta se é o seu irmão mais novo, Benjamim, e logo procura um lugar escondido para poder chorar. A emoção toma conta de José, né? Ao ver o seu irmão mais novo e saber a notícia do seu pai. Vai servir para eles o banquete, né? E para Benjamim ele dá uma porção 5 vezes maior. Lembrando que Benjamim é o filho de Raquel, da mãe dele, né? A que morreu no deserto, a que roubou os ídolos de Labão, né? Seu pai, a qual Jacó, sem querer, né? Havia amaldiçoado, e ela acabou morrendo no deserto no nascimento de Benjamim. E ele então dá para o seu irmão uma porção 5 vezes maior. E José agora arma uma coisa para botar em aperto os seus irmãos, né? E manda pegar o copo de prata dele, né? Devolver o dinheiro, colocar no saco de cereal que eles iam levar de volta, e manda colocar o copo de prata dentro do saco de Benjamim, né? E agora eles partem, né? Levando o copo de prata de José, mantimento, os dinheiros de volta. E quando eles estão saindo, né? Aí os guardas vão atrás deles e falam, por que vocês estão pagando mal? O bem com o mal, né? Roubaram o copo de prata do meu senhor. Você não sabe que ele tem poder de adivinhação? Olha só. E aí eles falam, que isso, nós não pegamos nada, né? E aquele com quem tiver o copo de prata, é ele que morra, né? Que seja morto. E nós seremos escravos do senhor, do senhor do Egito. Começaram a investigar os sacos, né? Começando do mais velho até o mais novo. E quando acharam o saco, o copo de prata no saco de Benjamim, então eles rasgaram as suas vestes, né? Carregando de novo os jumentos, voltaram para a cidade, para o Egito, né? Para a cidade. E agora José volta para a casa de José. José pergunta, o que é isso que vocês fizeram, né? E aí Judá assume a ponta e fala, né? Nós seremos escravos do seu senhor, né? Porque o copo foi achado na boca de Benjamim, aquele de quem foi achado, e nós também seremos escravos. Ele fala, longe de mim fazer tal coisa, a pessoa, o homem que foi achado o copo, esse será meu escravo. E aí Judá entra em pânico pelas coisas que ele falou para o pai dele, né? Ele deu fiança, ele garantiu que retornaria com Benjamim, ou então o pai poderia matar os filhos dele. Você já pensou a situação de Judá? Se fez por fiador, né? No lugar de Benjamim. É interessante Judá, né? Porque Jesus é o leão da tribo de Judá. E ele também se fez de fiador pela nossa vida. E ele pagou o preço. O preço da fiança, estipulado pelo diabo, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? Romanos 6:24. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele se fez fiador de nós. E através dele,
de Jesus, o leão da tribo de Judá, hoje nós estamos livres da dívida, a dívida do pecado. E começa a justificar com José, sem saber que é José, falando, nosso pai é idoso, e se a gente não voltar com esse é o predileto, é o mais novo, porque o outro morreu, né? Deus deve estar nos castigando, né? E ele fala tudo isso, né? E fala, se a gente não voltar com o menino, fica comigo e libera o menino. Eu sou o fiador, pode me deixar, fica aqui, libera o menino. Fala que a alma do rapaz está ligada à alma dele, ou seja, o pai amava tanto ele, né? O filho de Raquel, que tinha sobrado, e se ele não voltasse, o pai ia descer, ia morrer, ia descer de tanta tristeza, ia descer à sepultura. Então Judá começa ali a conversar com José, sem saber que é José, falando do pecado que eles cometeram, né, que Deus possivelmente estava punindo eles por causa disso, né, e que ele tinha que devolver o rapaz, porque senão o pai iria morrer. Verso 12 ele fala, porque eu fiquei como fiador. Jesus, o leão da tribo de Judá, é o fiador de uma nova aliança, feita no sangue dele, por amor de nós. Ele fala, fica comigo no lugar dele. É interessante que Jesus pagou os nossos pecados. Foi feita uma oferta, né? Em 1 Pedro capítulo 1, verso 18, fala que não foi mediante coisas corruptíveis como ouro ou prata que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, o sangue de Cristo, como cordeiro puro e sem mácula, o sangue de Cristo. Ele ficou como fiador, ele pagou a nossa dívida, ele ficou no nosso lugar. Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. José agora, né, manda sair todos da presença dele, não podia se conter mais, quando ele vai se manifestar aos seus irmãos. Lembra a analogia entre a história de José e Jesus? Leia Zacarias 12:10, quando Jesus voltar também, ele vai tirar todos da presença dele, o arrebatamento da igreja acontecerá antes que ele manifeste aos seus irmãos, aos judeus. Você vai ver que ele mandou sair todo mundo e manifestou aos seus irmãos não o reconheceram, não estavam reconhecendo ele como os judeus não reconhecem Jesus. Em Zacarias 12:10 diz o seguinte, sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, olharão para aquele a quem transpassaram. Logo após o arrebatamento da igreja, Jesus vai descer. Leia Zacarias 12:10. Vai colocar os pés no Monte das Oliveiras e vai manifestar aos seus irmãos como Yeshua, o seu nome hebraico, o Messias que eles crucificaram. Então, Zacarias 12:10 fala, olharão para aquele a quem transpassaram. Romanos 11, verso 25, fala também, né, sobre o mistério, que quando completar a plenitude dos gentios, todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião libertador, e ele apartará de Jacó as suas impiedades. Então, quando completar o número dos gentios, de milhares de milhões, de toda língua, povo, raça e nação, né, a igreja vai ser arrebatada. E aí, ele vai descer, ele vai manifestar aos seus irmãos, né, depois de ter tirado a igreja, e eles vão olhar para aquele a quem transpassaram. É uma repetição. Então José ele manda tirar as pessoas da presença e deixa só os irmãos. Então, logo após o arrebatamento, a história vai se repetir. Aquilo que eles intentaram, né, matando Jesus, Deus vai transformar em bênção para a humanidade. Porque se o judeu não falasse crucifica, todos nós estaríamos sem salvação. Você tem que lembrar, né, que para isso ele veio. Ele veio e deu a sua vida. Ele falou, ninguém tira a minha vida, eu a dou por amor de vós. Então José tipifica o Cristo, ele manda sair os estrangeiros, todas as pessoas, e manifesta aos seus irmãos, e fala, eu sou José,
ou seja, quem eles venderam para o Egito. E aquilo que eles intentaram em vender José para o Egito para ficar livre dele, Deus usou para salvar o mundo da época da fome. Ou seja, se não fosse José, Deus usar José, o mundo morreria de fome. E aquilo que aconteceu com Jesus, né, a crucificação, tudo o que ele passou serviu para salvação. Através da morte dele nós recebemos vida, e vida eterna, e vida em abundância. Então no verso 1 fala que ninguém ficou quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. Agora ele diz aos seus irmãos, eu sou José e o nosso pai ainda vive, como que ele está? E os irmãos apavorados, né? Porque José era aquele, o senhor, o braço direito do faraó, aquele que tinha toda a autoridade sobre a terra do Egito. Ele fala para os seus irmãos, é para a conservação de vida que Deus me enviou para aqui. Olha só. E os irmãos, eu fico imaginando a cara de cada um deles orando para José, né? Aquele garoto mimado, aquele garoto sonhador, agora era um governador do Egito, um homem cheio de sabedoria, usado por Deus. E é isso que Deus faz, né? Ele ergue do monturo, ele transforma vidas de dentro para fora. Eu não acredito em ninguém que disse que teve um encontro com Jesus e não mudou nada. Qualquer um que encontra com Jesus tem uma mudança de dentro para fora. José foi transformado em um novo homem. E há algumas coisas curiosas na Bíblia, né? Quando a gente estudou aí capítulos atrás, quando Jacó encontrou com ele um homem, né? E lutou com ele um homem, né? E aquele homem falou com ele, porque você lutou com Deus e prevaleceu. Aquele homem era Jesus, né? Que feriu a juntura da coxa dele. Agora, no caminho de Dotã, né? Quando lá atrás também, quando Jacó, né? Israel envia José para encontrar com seus irmãos, no caminho de Dotã, encontra com ele um homem, né? E fala que seus irmãos estão pastoreando, né, perto de Dotã. Quem seria esse homem que encontrou com José no caminho de Dotã? É interessante que não fala o nome, igual não falava lá o outro nome, né? A palavra homem no hebraico, ish. Possivelmente esse homem pode ser até Jesus mostrando para José o caminho de uma nova vida, né? O caminho do qual ele ia passar pela lixa de Deus, ser transformado de garoto mimado a governador do Egito. Então Deus, ele está no controle de tudo, né? Por que Deus permitiu que José fosse encontrar com seus irmãos, sabendo que os irmãos o odiavam, né? E mais de uma vez vai falar que odiavam ele. Porque Deus tem propósito na nossa vida. E a nossa vida é que a gente governe junto com ele. Mas para governar com ele, temos que ser transformados e ter um encontro com esse homem, esse chamado Jesus de Nazaré. Somente um encontro com ele vai te transformar num príncipe, num governador, numa pessoa digna de ser chamado cristão. E nem sempre esse encontro vai ser do jeito que você acha. Nem sempre a sua caminhada vai ser do seu jeito. Aliás, não vai ser do seu jeito, né? Você pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, né? E o Senhor guia os nossos passos. Então pensa nisso hoje, né? Pensa nisso quando você vê esse estudo, né? Um garoto mimado vira um governador e você e eu que não servia para nada, viro uma pessoa para ensinar, um pregador da palavra, alguém útil ao reino de Deus nessa terra, né? Então no verso 8 ele fala, não foi vocês que me enviaram para cá, mas foi Deus. Então aquele homem no caminho de Dotã deveria ser Jesus mesmo, enviando ele para encontrar com seus irmãos para que essa história toda acontecesse. Agora ele diz para ir buscar o seu pai e vai beijar todos os seus irmãos e vai mandar. E o faraó fica sabendo disso, né? E vai mandar uma comitiva de carro para buscar, olha só, para buscar Jacó. Né? A esperança renovou dentro do coração de Jacó de novo. O faraó manda uma comitiva de carro e Jacó vendo tudo aquilo. O seu coração reviveu.
Olha, ele ia encontrar de novo José, seu filho, né? E José agora ia poder cuidar dos seus irmãos, cuidar dos seus sobrinhos, né? Cuidar do seu pai. Maravilha, né? Eu falo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não interessa o tempo, não interessa a luta, Deus não perdeu o controle de nada e você deve perseverar, porque brevemente aquele que prometeu que voltaria, voltará. Agora no capítulo 46, Deus aparece em sonho para ele e fala: não tema descer para o Egito, porque eu descerei com você. Olha que coisa, olha o carinho de Deus com esse homem. Sofreu, mas a intimidade que ele tem com Deus é algo impressionante, né? Fala para ele: a mão de José fechará os seus olhos. Ou seja, olha que maravilha, glória a Deus, né? E agora ele desce para o Egito, né? Com toda a sua família, toda a sua parentela, todos os seus, e vai ser cuidado pelo seu filho José. E diz agora que todas as pessoas que desceram para o Egito foram 66, vai falar genealogia aí, mais 4 que estavam lá, o total de 70 almas. Lembrando que sobre o número 70, que representa nações, né? É como se todas as nações da terra fossem para o mundo, né? E lá no mundo Deus vai mandar o libertador. No caso aí do Jacó, lá na frente, Moisés. E no caso da humanidade, Jesus Cristo veio libertar todas as nações da terra. Agora ele encontra José, eu fico imaginando esse encontro, né? Do filho que ele achava que estava morto. Ele encontra José e fala: agora eu já posso morrer, meus olhos te viram. E fica sabendo a casa do faraó. E José agora vai apresentar algum dos seus irmãos e fala: ó, vocês são pastores de gado. Isso era abominação, porque o egípcio cultuava o Apis, o deus touro, né? Eu vou colocar aí para você, Apis, né? Então eles foram morar em Gósen, né? Uma terra fértil, e foram criar gado lá, inclusive os gados do faraó, né? Que para eles são deuses. E assim termina o capítulo 46, né? Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou sonhamos. E ele fez essa bênção na vida de Jacó, mesmo parecendo tarde, a vitória lá no final. O projeto de Deus, nenhum dos seus projetos pode ser frustrado. Por isso, nessa manhã, entregue a sua vida, o seu coração, caminhe com ele, não abra mão dele, né? Fique firme, porque brevemente aquele que prometeu vai voltar, eu creio nisso. Eu não sei se é daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, se é amanhã, se é no ano que vem. Eu só sei uma coisa: ele é fiel e ele vai voltar. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal em nome de Jesus.